Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui com o engenheiro Rodolfo Mori, que tem uma experiência gigantesca na área de engenharia clínica. Começou como técnico, foi secretário da Associação Brasileira de Engenharia Clínica 2 vezes, presidente da BCLIN 2 vezes e assumiu um cargo de diretoria em uma das gestões do CREA, que foi a gestão que começou a fiscalização, a fiscalizar hospitais no Brasil todo. Então, como a gente tem muita demanda sobre esse tipo de atividade que está acontecendo, hospital público, hospital privado, eu convidei o Mori e pedi uma ajuda dele aqui para ele vir ensinar aqui no canal para a gente. O Mori que também foi professor de curso de graduação, é professor de curso de especialização, então ele vai responder algumas perguntas. Eu já quero adiantar que se você tiver alguma dúvida que aqui não for esclarecida devido ao tempo, posta no comentário que eu vou atrás dele. Já vou deixar o e-mail dele aqui, mori.rodolfo@gmail.com. Quem quiser fazer alguma consulta específica direta a ele, pode ficar à vontade. Se quiser comentar aqui, que eu já fiz um convite para ele para fazer um bate-papo com o mercado naquele modelo de abranger a carreira toda e orientar aquele que quer entrar nessa área, nessa profissão, como é que faz, quais são as possibilidades. Então, bora rodar a vinheta para a gente começar com a primeira pergunta. Então, pessoal, a primeira pergunta aqui que eu separei para fazer para o Mori é por que o CREA iniciou a fiscalização, né? Quando que ele iniciou esse tipo de atividade? E para que serve essa fiscalização? Mori, com você. Obrigado. Primeiro, Lúcio, obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com você, um grande amigo que a gente sempre foi, né, de longas datas. É um prazer poder participar disso aqui e esclarecer isso. A fiscalização começou, Lúcio, a partir do momento que, quando eu entrei no CREA, aqui no CREA São Paulo, como conselheiro do CREA São Paulo, todo ano o CREA faz um plano de fiscalização, assim, para o ano seguinte. E é sugerido para as câmaras, eu era da Câmara de Mecânica, era sugerido um plano de fiscalização para o ano seguinte, e me surgiu algumas questões, alguns pontos para fiscalizar. Eu falei assim, pô, por que não fiscalizarmos hospitais? E fiz uma sugestão dentro da Câmara de Mecânica da fiscalização de hospitais, o que foi muito bem aceita pelo CREA, pela diretoria aqui do CREA São Paulo, pela Câmara de Mecânica, e isso, como um rastro de pólvora, assim, se espalhou para todos os CREAs, para todas as câmaras primeiras de São Paulo, e depois para todos os CREAs do país, né? E qual que é o intuito, né, dessa fiscalização, quando a gente fala de fiscalização? O intuito é preservar o profissional, preservar a função do CREA é proteger a sociedade, né? Contra não, a favor da prática profissional, enfim. Então, quando a gente sugeriu essa questão de que o CREA São Paulo, que começou, foi uma iniciativa aqui do CREA São Paulo, fiscalizasse os hospitais para que pudesse haver isso, era exatamente em dois sentidos. Vou falar para você assim, ser bem sincero aqui. Uma coisa foi a história de proteger a sociedade, tá? E outra que estava na minha cabeça como profissional de engenharia clínica, como você bem falou, como professor de curso de engenharia biomédica, como professor de pós-graduação, era fazer com que isso, com aquela nossa luta de tantos anos, né, Lúcio, desde lá do começo, quando não existia RDC, não existia nada, da gente querer divulgar a profissão, querer fazer com que a profissão tivesse mais penetração de mercado, para que a gente conseguisse plantar essa sementinha nos hospitais, tá? Como a gente já vem trabalhando, via conscientização, via Anvisa, mas que os CREAs também plantassem aquela sementinha nos hospitais, da importância do profissional de engenharia dentro dos hospitais. E daí não só do engenharia clínica, mas também de engenharia de todas as áreas, né? A gente está falando aqui no hospital, a gente levantou na época engenharia civil, elétrica, mecânica, engenharia biomédica, engenharia de alimentos, química, chegou um ponto que eu lembro que eu estava dando uma palestra uma vez em Barretos, e a pessoa chegou para mim e falou assim, um engenheiro agrônomo, falou assim, Mori, você está esquecendo, engenheiro agrônomo também está dentro de hospital. E ele falou assim, pô, mas como, né? Aquela susto, assim, de quem não conhece tanto assim. Ele falou assim, cara, se você faz controle de praga e vetor urbano, quem tem a prescrição receituária agronômico disso é o engenheiro agrônomo. Quer dizer, até nós também, de certa forma, está ajudando até a gente. Então, foi a maneira
que a gente encontrou de atender uma necessidade do CREA, do plano de fiscalização, de uma coisa que é fazer com que ele cumpra o papel dele, que é fiscalizar a prática profissional, num ambiente novo, e que isso também pudesse voltar para nós, profissionais da área de engenharia clínica, como uma coisa que a gente fosse benéfica para a gente. Esse foi o intuito inicial, sem aqui me despindo de toda a história de falar assim, não, foi para o bem da sociedade. Não, foi para o bem da sociedade, mas também pensando em alguma coisa que fosse benéfico para a gente. E essa fiscalização, como você perguntou, ela tem esse caráter muito mais, assim, fiscalizatório, não é punitivo, assim, né? A questão não é punir o hospital, é uma coisa muito mais de preservar isso, como a gente proteger essa sociedade de uma maneira muito mais preservando, fazendo com que as atividades afetas à engenharia, à tecnologia, elas sejam efetivamente realizadas por profissionais que têm capacidade para isso. Seriam os profissionais habilitados, né, em termos no rigor da palavra. Isso, é isso. Que eu sempre falo para o pessoal, às vezes o cara dirige o carro muito bem, mas para assumir uma vaga ele precisa de carteira de motorista, né? Então a diferença e a engenharia faz parte desse grupo de profissionais habilitados e os hospitais não conhecem isso, né? Eu acho que a fiscalização ela acaba de alguma forma ou de outra jogando luz nesse problema e fazendo o hospital pensar, né? Agora, ô Mori, nessa linha de o que você... Porque assim, eu penso que a fiscalização deve ser produtiva e que se te encontrar alguma coisa muito de uma gravidade maior, o CREA vai acabar usando o Ministério Público, Vigilância Sanitária, vai encaminhar o resultado de uma eventual fiscalização, de uma coisa eventual, né? Mas assim, o que você poderia dizer para o hospital, né, para os hospitais, para os dirigentes hospitalares, sobre o que eles devem fazer, como que eles devem encarar isso, como que eles devem receber o CREA, o que os hospitais podem fazer. E se essa fiscalização também alcança os hospitais públicos, né? Tenho vários colegas que têm recebido o CREA em hospital público, então, o que o hospital deve fazer? É assim, a gente tem que pensar que essa fiscalização ela está muito mais o, o interesse dela, a história dela é muito mais nos resguardar que eu digo tanto o hospital quanto nós, enquanto engenheiros que trabalhamos dentro de hospitais, ela é muito mais benéfica para a gente do que punitiva, tá? Indifere se é um hospital público ou particular, a fiscalização é a mesma e o resultado esperado dessa fiscalização é o mesmo. Em que sentido que eu te falo, Lúcio, isso daqui? Os agentes fiscais é um processo totalmente administrativo, tá? Isso daqui. Então, primeira coisa que eu falo para você, não tem necessidade do CREA entrar dentro de sala de cirurgia, em sala de UTI, em pronto-socorro, em sala de anjo, de mamo, não. O papel do CREA não é fiscalizar se a profissão está sendo bem executada, tá? Isso é função lá, se acontecer algum sinistro, alguma coisa, isso é função de perito, se a profissão foi bem desempenhada, se o equipamento estava desempenhando de forma precisa, enfim, isso é papel de uma perícia em caso de um sinistro, alguma coisa. Que nesse ponto você conhece bem mais que eu, Luciano. Além de engenheiro de segurança do trabalho, é perito, né? Mas a ideia é assim, qual que é o papel do CREA? Eu sou um hospital, enquanto hospital, o agente fiscalizador do CREA chega no hospital, o que ele quer saber? O que ele tem que saber? A profissão da área de tecnologia. Quando eu falo, por exemplo, vou me limitar só à engenharia clínica aqui, tá? Porque daí é só a gente transpor para as outras áreas. A pessoa que é responsável por fazer ali o plano de gestão de equipamentos, por fazer a manutenção dos equipamentos, ele tem habilitação para isso? Foi o que você bem falou. A pessoa, o cara que está arrumando, vamos pegar o equipamento mais simples, um esfigmo. O cara que dá a manutenção do esfigmo, ele tem habilitação, ele é habilitado para poder fazer aquilo? Quer dizer, que significa estudou aquele conjunto de conhecimentos pertinente àquele... E tem atribuição, que a atribuição é dada pelo CREA. Então, quando a gente pega lá na RDC da 2, que agora virou 509, né, se eu não me engano, o número certinho, isso. A 509 ela fala lá, o plano de gestão tem que ser realizado por um profissional de nível superior
com registro no conselho de classe quando couber. Esse quando couber que é colocado, porque tem algum, porque mesmo porque a RDC serve para várias tecnologias, não só para a nossa, mas assim, por que que a própria RDC não fala que tem um registro no conselho de classe, ou tem que ser engenheiro, ou tem que ser agrônomo, arquiteto? Porque não cabe a Anvisa dizer, não é a Anvisa que regulamenta o exercício da profissão. Quem regulamenta o exercício da profissão de engenharia é o CREA. Assim como o CRM, o A Conselho de medicina, Farmácia. como o CRT e o CFT, o Conselho Federal dos Técnicos, né, Sim. e o Conselho Regional dos Técnicos, como o CAL com os arquitetos, tá? Então, ele que fala, ele que determina qual pessoa pode fazer tal função. É como se fosse carteira A2, moto, E ambulância, caminhão. é o Essas seriam as CONTRAN que atribuições. isso, o CONTRAN fala lá, tá lá na nossa carteira de motorista, ó, eu vou botar moto, eu posso A2, B é carro, D, então no nosso registro profissional, que é a nossa certidão, então a certidão de registro profissional e anotações, tá? Todo mundo procura ali no CREA seu, depende de cada estado, chama certidão de registro profissional e anotações. Ali está escrito quais são as suas atribuições. O que cada um de nós pode responder, pode assinar, pode responder. Aqui nós dois somos mecânicos, então a gente provavelmente nós dois temos. Eu sou em produção mecânica e você em mecânico pleno, mas nós dois temos lá atribuições do artigo 12 da Resolução 218. Então tá lá escrito quais são. Daí você vai lá na Resolução 218 e fala equipamentos mecânico, mecânicos e Eletromecânicos, né? eletromecânicos, enfim. Então, todos os equipamentos eletromecânicos e puramente mecânicos, nós temos atribuição e nós podemos assinar. Daí fala da atribuição da 118, a gente pode projetar, projetar, desenhar, fazer manutenção, tudo em cima do eletromecânico. Então é isso que o CREA vai fazer no hospital, Lúcio. Ele chega lá no hospital, ele quer saber o seguinte: dentro de todos os equipamentos do parque de equipamento do hospital, de tudo, ou de todos os serviços que tem no hospital, que são afetos à engenharia, que são afetos à tecnologia, que é o que ele controla. Essas atividades, a gente pega lá, pega na resolução 218, que são 18 atividades. Então, gerenciamento, manutenção, calibração, blá, 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 blá. Tem lá uma série de Obras, 18 obras, processo. serviços, orçamento, são 18 atividades. Ele fala assim, para os equipamentos da tecnologia, isso está sendo feito por uma pessoa que é habilitada? E como que é ser habilitada? Quer dizer, que eu dei poder para ela poder fazer isso? Eu, CREA, fiz isso? A resposta é básica, sim ou não. Eu tenho recebido muita pergunta, né, do pessoal, por exemplo, me perguntaram outro dia sobre se o engenheiro biomédico ele pode lá ser contratado por uma empresa que faz redes de gases medicinais e que aí já, no meu ponto de vista, assim, foge um pouco, mas é importante que o hospital saiba isso, né, que não é um engenheiro vai cuidar de tudo, né? Mas, Lúcio, é assim, o que eu posso te falar? Eu não saberia, com todos os anos que eu passei do CREA, eu não saberia te dizer que sim ou que não. E outra, dentro da engenharia, por isso que é importante a certidão, cada caso tem que ser estudado individualmente. Foi o que eu acabei recomendando para o rapaz. Eu falei, a melhor coisa que você pode fazer é perguntar para o CREA, porque depende Sim, do que ele estudou, né? Do que está na ementa do curso dele, não é isso? exatamente. Por exemplo, assim, quando a gente chega lá. Não, depende da ementa do. Eu só posso garantir, por exemplo, nós dois somos engenheiro mecânico. Bom, nós temos lá a atribuição do engenheiro mecânico. Eu tenho a mesma atribuição que o Lúcio, a gente sabe que tem porque a gente já fez esse trabalho de comparar. Mas eu só posso garantir que eu tenho a mesma ementa que alguém se eu entrei no mesmo dia que a faculdade do cara, eu saí junto com ele, nós Isso. cursamos todas as matérias juntas, na mesma universidade. Uma pessoa que tenha feito uma faculdade numa universidade diferente, ele pode ter atribuição diferente. Eu uso um exemplo bem tosco, tá? Eu Não, falo mas assim, faz sentido. por exemplo, assim, vamos pegar na nossa área que é mecânica. É, por exemplo, eu faço uma faculdade lá que eu não tenho aula de sistemas térmicos. E você fez uma outra faculdade que você tem a grade completa. Eu provavelmente, quando o CREA vai ver vai analisar
atribuição, ele vai falar, o Mori tem atribuição, esse profissional, todas as pessoas que fizeram comigo, tem atribuição do artigo 12, com exceção a equipamentos de Termodinâmicos, vai. Termodinâmica, vai, os termo... Dependentes. Termodependente. O Mori não vai poder projetar caldeira, o Mori não vai poder projetar... Tudo é o que vem da termo, né? Uhum. Então, é por isso que eu falo, primeiro ponto, todo mundo tem que olhar a certidão dele, tá? O engenheiro, você fala para mim, Mori, o engenheiro biomédico, ele pode fazer uma rede de gás? Se o cara tiver aquela atribuição lá do começo da engenharia biomédica, que era artigo 8º e 9º com restrição, que ele tinha uma resolução, atribuição do artigo 8º e 9º, restrito a equipamentos de blá 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 blá, blá que tá parecia escrito lá, que era os equipamentos de saúde. Isso, ele tinha uma série de coisas que ele falava. Não pode, tá? Pela última resolução que foi feita, aquela do CONFEA, que eu não me engano, é de 2016, 17, a última ali que foi feita. Ali, naquela resolução, o cara pode. Se como chama? Se o registro dele, mas fala assim, ele pode, mas ele vai fazer? Uma questão. É uma coisa você ter habilitação, e daí já vai outra coisa, ter habilitação e ter. A prática, Nós somos aqui, Luciano. Eu tenho habilitação de mecânica. Eu não vou me meter num cabeça de fazer um sistema de ar-condicionado. Eu posso fazer? Posso, mas eu tenho conhecimento para fazer isso? Ô, Mori, deixa eu te perguntar, essa questão toda da fiscalização, tudo isso que a gente está falando aí, também vale para os tecnólogos em geral e para os sistemas biomédicos também. Quer dizer, o melhor que o profissional poderia fazer é perguntar para o CREA, né? Porque o CREA vai ter toda a vida dele ali, vamos dizer, e vai poder dizer com mais clareza o que ele pode, o que ele não pode, Sim. o que ele está habilitado. Tá na certidão, assim, para você, na sua certidão tem, tá? E nas resoluções específicas tem. Tá lá escrito o que você pode fazer. Tá lá, atribuições do artigo tal da resolução tal. Daí você vai nessa resolução em pesquisa. Essa tá lá certidão escrito. é uma certidão que o profissional pode buscar no CREA, é isso? Você entra no sistema do CREA, emitido online sem custo nenhum. Legal. Qualquer momento a pessoa entra ali com login e senha dele e consegue emitir isso. Tá. Quantas vezes necessário, sem custo. Mas vamos voltar naquela fiscalização. Então, o CREA, ele vai no hospital, vai bater na tua porta. A primeira coisa que ele vai fazer... Ô, meu querido, você tem... Quem que é responsável pelo parque de equipamentos, né? Então, por isso que eu falo, aceite de bom tom, que isso é bom para a parte administrativa. Quem que cuida dos seus equipamentos? Quem que é responsável pelo parque de equipamentos, pela infraestrutura, por tudo? Daí, seja nos hospitais, normalmente, que tem uma engenharia, esse cara vai direcionado para engenharia, né? O que não tem, que é a parte administrativa, vai lá no administrador e fala assim, quem que cuida dos seus equipamentos? Cara, se a resposta é, eu tenho uma equipe de engenharia clínica, normalmente dessa pessoa vai ser dirigida para lá para fazer. Não tenho, são prestadores de serviço. O que ele vai querer fazer e procurar? Qual que é a função dele? Mais nada, por isso que eu volto a reforçar aqui. CREA não tem que entrar em sala de cirurgia, não tem que entrar em pronto-socorro, em nada. Ou seja, eu poderia dizer, então, que o CREA, o objetivo da fiscalização, um objetivo que não é da fiscalização é a avaliação da qualidade do serviço de saúde. Nunca, em nenhum, não só na fiscalização de hospitais, mas em serviço nenhum. Não faz sentido entrar na UTI, procurar lá no centro cirúrgico? Não é nem que não faz sentido, não deve. Documental. Ele não tem o que fazer lá dentro. Ele vai ser um vetor de risco que a CCIH deveria proibir o cara de entrar lá dentro, na verdade. Entendeu? Porque não tem que entrar mesmo, Lúcio. É uma fiscalização administrativa. Ele vai chegar lá e falar assim, ó, primeira pergunta, quem que é responsável pela manutenção dos equipamentos, dos sistemas dos equipamentos? É o Lúcio Flávio. Beleza? Então tá bom. Qual que é o papel dele? Quem que é o engenheiro Lúcio Flávio? Ele é responsável pelo quê? Pela manutenção de tudo? É responsável pela manutenção de tudo. O que ele vai pedir para você? Se for um caso de funcionário próprio, cadê a RT? Esse Lúcio Flávio é funcionário seu? Tá aqui, deixa eu ver o registro dele. Ele pode pedir o registro seu de funcionário. Então, essa é uma dúvida interessante, porque assim, o que você está dizendo é que se o engenheiro for contratado pelo hospital,
ele tem que recolher uma RT, Tem. Todo mesmo sendo profissional CLT, não importa. chama RT como chama? De desempenho de carga e função. Tá. Tá? É uma RT onde eu vou escrever nessa minha RT as minhas atividades. Sabe aquelas atividades que está lá No no RH. RH, no RH, quando ele faz as atividades, habilidades para contratar o perfil do cara? Sim. Cara, escrever exatamente isso. Eu vou escrever isso. E por que que é importante a gente fazer isso, tá? Tem dois vieses que são importantes. Primeiro, vou falar para você a importância disso para o hospital, que você preencha essa RT e depois para você. Para o hospital é o seguinte: o hospital vai lá e contrata um profissional para ser responsável pela manutenção dos equipamentos, seja um engenheiro, sei lá, é um engenheiro, enfim. Ele pedindo e solicitando que esse profissional entregue, preencha essa RT de desempenho de cargo e função e entregue para ele essa RT preenchida, o hospital está resguardado que tem uma pessoa técnica, que tem um conhecimento técnico, que se responsabilizou pela manutenção do hospital. Quer dizer, isso cria uma coisa boa para o hospital, mas cria uma carga, um ônus grande para o profissional, concorda? Concordo. Ele fala, eu sou responsável por tudo que eu faço. Para o profissional, por que que é importante? Apesar desse ônus grande, dele estar assumindo a responsabilidade por todas as atividades que ele faz, ao mesmo tempo ele está se eximindo da responsabilidade daquilo que não é competência dele. Tá. Entendeu? Então, a partir do momento que eu, Rodolfo Mori, chego num hospital e falo, ó, eu sou engenheiro de mecânico responsável por isso, blá, 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 blá. Eu estou traçando um limite de controle em cima da minha responsabilidade. Eu sou responsável por tudo isso, mas dentro desse limite de controle. Por isso que é importante uma RT bem preenchida. Então, Ô, Hum, Mori, agora é o seguinte, ó, a gente sabe disso, tá certo? É só procurar aí que você vai ver que tem hospitais, às vezes não tão grandes, com 100, 150 leitos, que tem um engenheiro só. E a gente sabe que a engenharia ela é composta por várias outras engenharias. sim, A saída desse hospital seria a terceirização, por exemplo, você tem lá um engenheiro que tem a RT de cargo-função, e aí ele tem o contrato de manutenção do cara da limpeza e desinfecção da caixa d'água, o de manejo integrado de pragas, o de manutenção de rede de gás ou de ar-condicionado. Essa seria uma estratégia sim, seria. de. Por exemplo, assim, eu falo assim, os grandes hospitais, os grandes grupos hospitalares, né, eles têm condições de manter vários engenheiros das várias disciplinas para conseguir fazer isso. A saída, que é o que acontece no dia a dia, né, Lúcio? O cara tem esse serviço terceirizado. Exato. Só que não está Hum, organizado, às vezes, em termos de documentais, né? A coisa fica Isso. meio solta ali, né? Então, o que que é esse cara, por exemplo, o Lúcio lá, que é o guerreiro solo desse hospital, do hospital pequenininho. Você é responsável, porque você não é responsável pela manutenção. Por isso que eu falo que é importante escrever. Você é responsável pelo plano, para fazer a gestão, o gerenciamento dessa manutenção toda. Você não é responsável pela execução disso. Você pode ser responsável dentro da tua atribuição, mas você pode ser responsável por um plano de gestão. Nesse Sim. plano de gestão, daí eu cheguei lá, perguntei para o Lúcio apresentou a RT dele, desempenho de cargo de função, beleza. Minha pergunta dele é o seguinte: Lúcio, mas você faz a manutenção de tudo isso? Não, não, eu tenho empresa terceirizada que faz essa manutenção para mim. Aí essas empresas vão ter que estar também do mesmo organizadas da mesma forma perante o CREA. Perfeitamente. Então, essas empresas que fazem atividade dentro da área de engenharia, a empresa tem que ter um registro no CREA, tem que ter um profissional ou habilitado, um profissional responsável. Daí o que o cara vai te pedir? Então tá bom, quem são as empresas? Cadê o seu contrato? O crédito pode ter acesso ao contrato. Ele não vai discutir cláusula de contrato, se tá bem, se não tá, se foi feito, blá, 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 não importa. Se importa para ele. Se o valor tá bom, tá baixo, enfim, não é São as isso. atividades que seriam importantes, o que está sendo comprado ali, né? Isso. Então o que ele vai ver lá, por exemplo? Eu tenho um contrato com uma empresa de engenharia clínica. Então ele vai olhar nesse contrato da empresa de engenharia clínica com você, qual que é o que ele está responsável. Daí ele vai chegar no teu hospital, ele não vai fazer nada, ele só vai te pedir o seguinte: quem que é o contrato? Por exemplo, eu tenho um contrato com um fabricante de uma empresa de engenharia clínica com um fabricante de ventilador. Ele vai olhar ali o nome da empresa de ventilador pulmonar, vai anotar o nome da empresa e o CNPJ dela. Vai falar: você tem o teu contrato, a RT dele, do teu serviço, da prestação do seu serviço dele com você?
Ah, tenho, tá aqui. Não, não tenho. Então, qual que é a implicação de não ter uma RT? É aquela coisa assim, é muito mais penoso, danoso para você do que da própria empresa, vou ser bem sincero para você como hospital. Porque eu tenho lá eu tenho lá um contrato de manutenção de um ventilador pulmonar e não tem um contrato de uma RT, então quer dizer, esse cara está fazendo uma manutenção e está me entregando um ventilador pulmonar consertado, reparado, enfim, e ele não está assumindo a responsabilidade sobre isso, sobre esse conserto. A partir do momento que eu não exijo dele a responsabilidade é minha. Entendi. Entendeu? Aquele caso emblemático do Vadim, por exemplo, que foi aquele incêndio que aconteceu lá, nessa hora, estar regularizado faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho um contrato de manutenção com uma empresa para fazer manutenção das minhas instalações elétricas. Tá? Eu tenho isso aqui, eu estou resguardado. Tipo assim, quem era responsável por fazer a manutenção elétrica, é lógico que eu posso ser responsabilizado, mas daí eu tenho como acionar o meu terceiro e transferir a responsabilidade para ele, fazer com quem tinha que ser responsável pagasse, entendeu? E compartilhar, né? Eu sempre falo pro pessoal que o cara entra no hospital, fica obedecendo ordem, né? E sai Sim. e deixa de fazer o que ele deveria fazer, que é fazer um belo de um diagnóstico, planejar, custear tudo, né? Porque os hospitais não sabem como cuidar da gente, vamos dizer, na sua grande Uhum. maioria, né? Então é importante manter essa estrutura de responsabilidade toda documentada, né? É isso, é compartilhar. Por isso que eu falo assim, para o hospital é importante, Lúcio. O gestor hospitalar, o administrador hospitalar, na hora que ele entender que, na hora que ele tiver essa parte toda monitorada, mapeada e acontecer algum evento adverso, ele vai saber imputar dentro disso aqui quem que é o responsável. Não Ele é, fala assim, uma responsabilidade que era dele, uma responsabilidade que é dele, ele continua sendo dele, porque ele não deixa de ser dele, mas ele consegue acionar outras esferas para que aquilo consiga ser compartilhado e chegar lá no ponto num causador vai na espinha de peixe do Ishikawa, né? Um RCA, uma análise de causa raiz, ele consegue achar na causa raiz e até, por exemplo, para acionar um seguro, para fazer uma coisa, e responsabilizar de quem tem que ser responsabilizado mesmo. Então, na hora que o CREA chega e fiscaliza dessa forma, ele está falando assim, calma aí, esse cara é responsável, Lúcio, você é responsável, beleza, cara, você tem empresa terceira, então ele vai atrás do terceiro. O que que ele vai pegar nesse terceiro? Você tem o RT? Não, não tem RT. Ele não vai não é preocupação dele não ter, é problema mais seu do que do CREA não ter essa RT. sim, sim. Mas daí ele vai chegar para aquela empresa e vai falar assim, calma aí, essa empresa que o Lúcio contratou, daí ele vai fiscalizar a empresa, né, você? Ele vai acionar a Porque a empresa. empresa também, por exemplo, essas empresas que vendem múltiplos equipamentos, você conhece Uhum. várias delas, tem várias delas no Brasil, e a empresa também, por exemplo, se eu construo uma empresa imagine que eu faça construção e manutenção de hospitais, por exemplo, Uhum. vai bater de cara na engenharia civil. Então, a minha empresa teria que ter um responsável técnico para engenharia civil. Se eu faço Sim. manutenção de hospital como um todo, vai desde químico para qualidade de água, O essas cara vai ter que coisas, ser responsável técnico de de tudo. tudo. Então, é importante, por exemplo, a gente analisar isso. Estou contratando um terceiro. Na hora de fechar o meu contrato, tá? Eu vou falar para assim, então tá bom, estou contratando essa empresa aí, que é uma empresa de manutenção, deu o contrato social dele, tá lá, manutenção como chama? Cave de vinhos. Vamos pegar um absurdo aí, que eu acho que nunca aconteceu isso no Brasil, né? Vender equipamento médico uma empresa de vinhos. Mas eu estou Sim, sobre uma situação hipotética aí, tá? tá, Eu estou inventando aqui, né? Que ninguém tá nunca certo. viu. E eu fui lá, fechei um contrato com uma empresa dessa, tá lá bonitinho, o CREA vem, me apresenta o contrato, tal, tá lá certinho. Mas é responsabilidade minha ver isso também, se essa empresa tem no perfil dela. Então tá lá, gente, no objeto social dela. Cave de vinhos, eu posso contratar uma empresa, uma adega, uma cave de vinhos para fazer manutenção no equipamento? E verificar e exigir.
Aí eu não estou falando nem em termos de CREA, tá? Eu estou falando já em termos de responsabilidade civil, responsabilidade penal, de ver se essa empresa tem, ela tem objeto dela, porque ela também tem que ter registro no CREA, ela também tem que ter profissionais. E quando o CREA chega para te fiscalizar que pega essa coisa, daí ele vai atrás da empresa. Porque para ele a tua parte terminou, Lúcio. A partir do momento que você chegou e falou, eu tenho um responsável, tá aqui, chama Lúcio, não sei o quê, isso só satisfaria o CREA. E fortalece a própria 509, né? Porque daí ele RCC chega. 5... Sim, porque ele fala assim: o responsável por tudo é o Lúcio. Daí ele vai julgar o hospital assim: desculpa, o Lúcio não pode ser responsável por tudo. Para esse equipamento eu preciso de um engenheiro civil, para esse eletricista, para esse biomédico, para esse tal, tal, tal. Daí ele vai fazer com que você tenha todos. A partir do momento que você falou, eu tenho empresas que fazem isso, ele passa a deixar de fiscalizar só o hospital e começa a fiscalizar as empresas também. Daí ele vai chegar para a empresa que está lá, que seja, fechou um contrato de manutenção do ventilador, ele vai falar assim, ó, empresa, ó, no teu contrato social está escrito isso, 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 eu quero o responsável técnico disso, daquilo, daquele outro, eu quero papapá, eu quero RT do Lúcio, você entendeu? Daí começa a salvaguardar todo mundo. Ô, Mori, teve uma pergunta que a gente recebeu aqui, se faz sentido denunciar o CREA. Ele disse que Como assim? na Hum. cidade dele tem um hospital que ele notoriamente é deficiente e não tem nem engenharia. E aí ele pergunta se pode denunciar o CREA. Eu até respondi que ele pode denunciar para quem ele quiser. Tem vários canais de denúncia com qualquer cidadão, né, que veja uma Sim, não sim. conformidade, ele poderia. Agora, o CREA teria alguma coisa específica assim nesse sentido? Ele poderia fazer isso de Sim, boa? você pode fazer uma denúncia para o CREA, você entra no canal de denúncia do CREA e fala, ó, tem um profissional, tem um hospital X que não tem profissional, não tem responsável técnico, tem. O CREA, o que ele vai fazer é fazer uma diligência em cima de uma fiscalização padrão que ele faz nos hospitais. Ele vai lá realmente para ver se aquilo tem sentido, se não tem profissional habilitado, e vai fazer. A fiscalização é a mesma, foi o que eu falei, não importa se é na denúncia. A denúncia, o cara num específico que você pediu. Mas a fiscalização dentro de privado, de parte de público, é sempre a mesma. É procurar a presença do responsável para garantir se o responsável, quem está desempenhando as funções, se tem, né, alguém responsável por isso, garantir com que tenha alguém responsável e se quem faz isso é habilitado para tal. E está valendo para o público e para o privado. É Mesmo, indiferente. é indiferente. A fiscalização é a mesma. Ninguém é Entendi. isento de nem até por questão, sabe aquela história, eu sou o Estado, eu sou dispensado de fiscalização porque eu que faço. Não, Aí vale só para você. Para mim não é, vale, né? o próprio CREA tem que ter o pessoal tem que recolher RT dentro das obras do CREA. Então não tem essa história, por exemplo, o corpo de bombeiro não precisa de alvará do bombeiro porque ele é o próprio bombeiro, ele que emitiria para ele, né? Ô Mori, e assim, outra coisa que eu queria perguntar, que você poderia falar, que é uma outra dúvida que também veio, eu até prometi te perguntar, se pensando agora, a gente tem vários colegas que têm empresas, tem gente querendo começar a empresa, aquele negócio, né? Começo de carreira, o Uhum. pessoal está se organizando, eu já fiz um monte de besteira com relação ao CREA, essas questões de responsabilidade, né? Por não saber como fazer. O que você poderia recomendar para as empresas, seja ela de venda de serviço, de fazer manutenção ou terceirizar a engenharia clínica? O que você orienta? É assim, na hora que você for abrir empresa, pensa primeiro assim no nicho de mercado, o que que eu quero atender. Tá? Traçado isso para você conseguir montar esse objeto social bem feito. Tá? E para que você também, dentro desse objeto social, você não extrapole o que você pode fazer, o que te permite fazer, e que para isso o teu custo operacional não aumente muito. Então, senão o cara viaja, ele acha que ele quer abraçar o mundo, Lúcio. Eu falo assim, eu vou colocar aqui meu objeto social, vou montar uma empresa que vai fazer engenharia civil, elétrica, mecânica. Ô, Mori, eu confesso para você que eu já fiz isso, tá Eu certo? também, eu E aí, também, não estou e aí mentindo, não. pediram a certidão de acervo um dia num outro projeto. Aí eu fui pedir a certidão. Aí o CREA falou assim, meu,
dá um pulinho aqui, vamos conversar. Cadê o Vamos engenheiro conversar em civil da empresa? reservado, né? Bom, resumo, multa, né? Não teve Não, eu já muita fiz isso para não cometer o erro que nós cometemos, que eu também já fiz isso, Lúcio. Colocava atividades de engenharia civil, elétrica, mecânica, transporte, teleportação e outras mais que pode, jardinagem. todas mais que podem existir. Cara, traça o volume de controle. Você está começando, começa, ou você está sozinho, coloca em cima daquilo que você faz. Você tem um sócio que é de uma área diferente, faz em cima de vocês dois, para Exato. que você não tenha esse custo de sair fazer que nem eu e o Lúcio fizemos aqui, teve que colocar todo mundo e na minha época, Lúcio, eu não paguei a multa, eu saí correndo atrás, me deram 10 dias, eu saí correndo atrás de colocar tudo que eu podia. Não, Então, então na época assim, estruture bem isso, trace esse volume de controle, esse nicho de mercado que você quer. É uma empresa, vai ser uma empresa do quê? É uma empresa que vai abraçar o mundo? Então tá bom, eu tenho que ter perna para abraçar o mundo, eu tenho que ter braço para abraçar o mundo. e quem E está comprando, né? Quem está comprando, que é o hospital, no caso, tem que ficar nessa atento segurança, nisso, né? Ver se o conjunto de responsabilidade que a empresa está atende à capaz de necessidade dele. tem relação com o serviço que ele tá prestando, né? Uhum. Pode falar assim, Mori, pô, mas é mais caro, é caro trabalhar certo. Cara, não é, no final das contas é mais barato. E principalmente porque assim, eu sempre falo com o pessoal, né? Falo assim, a gente espera que a casa não caia, né? Mas o dia que a casa cai, eu falo para o aluno, é melhor você sentar na frente de um juiz com um diagnóstico bem feito, com um custeio bem feito Sim. e com as informações bem feitas, do que você não fazer nada porque você não tem tempo e os Não, caras ficam. e fora o cara fala assim, não, mas eu fui lá e contratei um seguro de responsabilidade civil que me cobre 10 milhões de reais, não sei. Cara, desculpa, a primeira coisa que a companhia de seguro vai tentar fazer é desqualificar o teu seguro para ela não ter que pagar. É verdade. Então, se você não fizer a estruturação certa, você pode ter um seguro de 50 milhões. Ele vai procurar a vírgula que você fez errado. Ó, você prestou um serviço que você não tinha competência técnica para fazer, o seguro não vai cobrir e você vai pagar com mais caro ainda. Quer dizer, você não fez certo, você gastou o dinheiro do seguro e ele não vai te cobrir. Não, não, a coisa vai em cadeia, né? Vai. Uhum. Não, às vezes até a gente sair, você me fez lembrar que às vezes a gente coloca preço, né? Você coloca preço e o preço está embutido a responsabilidade. Certa vez me pediram para avaliar aí 10 aparelhos de ressonância nuclear magnética com relação a risco de inundação, de chuva. Tinha alagado uma dessas, né? Falei, meu amigo, se eu faço um relatório, dou um conjunto de recomendações, passa uma semana, dá uma chuva, inunda, e o meu relatório não previu aquilo lá, falou assim, meu, se você não quer, se achou caro, né? Tudo bem, você não é obrigado a comprar, mas eu não vou meter a mão nesse negócio se não for por um valor E isso volta na condizente, né? responsabilidade técnica do assunto que a gente está falando. É, Outra coisa que a gente está falando, pessoal, não queira abraçar o mundo. Tipo assim, permite e cobrem das empresas, dos prestadores de serviço, dos seus técnicos, dos seus tecnólogos, dos engenheiros que trabalhem com você, esse recolhimento, essa parte do registro ô, Mória, profissional, das coisas, porque assim, não abraça coisa que você não pode fazer. Primeiro tem duas coisas. Ou você vai se responsabilizar por uma coisa que você não tem competência para isso, e isso pode virar um processo ético dentro do CREA. e Se aí o CREA perde a bater na. carteira, né? Pode, não, num caso extremo, pode até perder. É difícil acontecer. No Brasil só aconteceu uma vez, uma perda de carteira, até hoje no Brasil. Pô, Ô, mas é Mória, chato você estar lá no teu currículo, inscritão lá, um processo ético que você respondeu no CREA, que isso vai para tua certidão. o ideal aí é o hospital, que é o hospital, né? O pessoal de RH procure mais entender mais a profissão, as profissões das engenharias, né? E balancear isso com o técnico, as responsabilidades, né? Construir esse Sim. pacote de responsabilidades com os técnicos, os tecnólogos e os engenheiros, né? Aí a coisa fica internamente, você consegue ter uma abrangência maior. E o que for fora, você terceiriza, mas segue o mesmo rigor aí em termos das responsabilidades técnicas. Seria. E para salvaguardar a instituição, é o principal isso. Assim, enquanto o CREA faz isso para proteger a sociedade, se o cara do hospital pensar que ele está salvaguardando a instituição
fazendo com que tenham responsáveis, que aquilo vai funcionar direito, tanto do interno quanto do terceiro, ele vai ver que no final isso não é caro para ele. O serviço pode até ser caro num primeiro momento, porque o cara que me presta serviço até hoje aqui nunca pôs uma RT, agora tem que preencher RT. Mas quanto que é o custo de uma RT perto de um processo que você pode responder? Você já entra totalmente descoberto, né? Sim, tipo assim, pô, eu não consigo, se eu não tiver uma RT, desculpa, o problema é meu. Não, mas é terceiro. Teve um caso, eu lembro de um hospital, não vou falar a rede aqui não, mas que os caras foram içar uma ressonância lá em Brasília. Só lembro disso. Você lembra desse caso? A ressonância Lembro. desprendeu, caiu e não lembro se teve óbito ou não, enfim, mesmo Teve. Foi o Paulinho. Eu conhecia o Paulinho já tinha movido o que ressonância morreu. comigo e faleceu lá. Foi a óbito. Então, aquela versão assim, pô, se o hospital contratou uma empresa e essa empresa não recolheu uma RT do serviço, o responsável pelo óbito foi o hospital. Agora, se ele contratou uma empresa que tem um CREA, que não sei o que, blá, 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 que tem uma RT, de quem que é a responsabilidade pelo içamento? É da empresa. O Quem Paulinho que fazia isso há 27 anos, ele fazia esse corre que você sabe. dominava, né, cara? Sabia muito bem, mas aí eu não acompanhei, não pude no processo, não fui atrás, não sei qual que foi o desdobramento. O desdobramento eu não sei, mas tipo assim, também, quem que é responsável por isso? Se a empresa que foi contratada pelo hospital não tinha registro, não recolheu uma RT, o responsável é o hospital. E você sabe, né? Porque a empresa de transporte, muitas vezes, ela também não tem lá o guindaste, que aí entra um outro terceiro, né? Pô, ele tem que ter um terceiro, que tem que ter o guindaste, tem que ter o plano de rigging daquilo, que tem que estar com Exatamente. acervo. Quer dizer, você vai puxando a linha disso, Essa cadeia tem que ser construída, toda tem que ser ela. construída, sim. E cada um com a sua responsabilidade. Então, pô, o cara é responsável pelo equipamento, o cara tem um. Primeiro, foi o cara, putz, foi o hospital, contratou tudo errado. Não, o hospital, pô, eu contratei essa empresa que está aqui. Beleza, contratei essa empresa para içar. Essa empresa tem uma RT? Tem. Mas ó, isso aqui foi o erro do operador do guindaste, que não é meu, é um terceiro. Daí a justiça e o próprio cara vai no cara. Pô, você tem? Cadê? O guindaste é seu, operador. Você tem um plano de rigging? Tenho. Tá aqui com acervo tudo. Ponto. Quer dizer, mas a responsabilidade não deixa de ser dele. Quer dizer, ele deixa de ser uma coisa dolosa, né? Porque quando prevaricou, deixou de fazer uma coisa, pode ser um homicídio culposo ali. E eu falo assim, às vezes o cara tem o plano de rigging, mas o plano tá errado, né? Ou tá a carga errada, ou tá a Ponto, posição errada. Ou o cara tinha que abrir a lança 30 graus, abriu 45. Não é. Mas assim, Mori, eu acho que, assim, para um primeiro bate-papo aí, eu acho que você tem um conteúdo enorme aí para ensinar a gente sobre as Hum. questões do CREA, né? Como usar melhor o CREA, como manter uma Sim, boa. e a gente pode fazer vários bate-papos. Eu acho que desde aqui, se surgirem dúvidas, se o pessoal surgir outras dúvidas, a gente pode fazer um novo respondendo essas dúvidas do pessoal que Legal. pode surgir. Isso, E legal, pessoal. Eu queria pedir para o pessoal, pode fazer do jeito que você quiser, mas o melhor mesmo é botar no comentário, porque é mais fácil de localizar, né? Às vezes ele vem pelo hum, LinkedIn, às vezes vem pelo WhatsApp, às vezes vem pelo e-mail. Então comenta aí, porque assim, eu já considero esse convidado, Mori, para a gente fazer aquele bate-papo com o mercado, que aí é uma outra outra pegada. métrica, né? Para a gente contar com você para ensinar para o pessoal como que pode adentrar no mercado, através da sua Hum, carreira, né, os seus tropeços, suas batidas de cabeça, sim. como é que a gente pode ensinar a turma, né? E a questão do CREA, a gente pode, vindo comentários, aí, vindo solicitações, casos específicos, mas a gente pode sim bolar alguma coisa aí frequente para falar dessa questão que você domina aí com excelência, além da Legal. engenharia clínica, ou essa questão das nossas responsabilidades com o conselho, né, o nosso Hum. conselho profissional. Eu acho uma boa, me coloco à disposição sua, Lúcia. A gente pode, o pessoal coloca nos comentários aí, essas dúvidas, a gente faz um condensado dessas dúvidas aí, a gente pode, em outras oportunidades, falar de novo, sem problema nenhum, ajudar o pessoal a esclarecer, porque é que a gente sempre fala, né? A melhor palestra, a melhor aula é aquela que responde as dúvidas de quem está vendo, né? Hum, E ainda assim, né, a gente como que dá com experiência de acadêmica, né, aliás, eu sucedi o Rodolfo Mori verdade. na PUC, né, o Mori
ministrou aulas lá por muitos anos, formou várias turmas, ministrando desde engenharia clínica e outras disciplinas, mas tem muito a contribuir aqui para ensinar com a galera aqui, aproveitar essa possibilidade da gente falar para mais pessoas, né? E é isso aí. Ô, Mário, eu vou deixar com você suas considerações finais para eu poder fechar aqui esse bate-papo, essa consulta, né, que estão fazendo, essa aula sua aí sobre como se organizar, como se preparar para as fiscalizações e entender principalmente a fiscalização. Luciano, obrigado mais uma vez, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui batendo um papo. Estou à sua disposição, você sabe que você é um grande amigo meu e que muito bem, você falou, me sucedeu aí. Na verdade, eu fiquei na PUC até quando eu fui para o CREA. Quando eu fui para o CREA, eu me licenciei. Quem assumiu as aulas foi o Lúcio, então foi. Foi porque você me pediu, viu? Porque senão não ia assumir, não. Na verdade, foi eu que te convidei na época, né, Lúcio? Por exemplo, eu tô Sim, indo para o sim, CREA, preciso sim, de alguém sim. para me substituir lá, faz essa função, quer dizer, então a gente faz isso com quem a gente confia, né, Lúcio? Se a gente não Legal. confiasse, a gente não passava a turma para quem a gente não confia, não. Mas obrigado, estou à disposição. Eu acho que o que eu queria deixar de mensagem para o pessoal, tanto para os administradores quanto para os engenheiros, é assim: o CREA não está ali para punir a gente. Ele está ali para que nos salvaguardar e fazer com que a gente tenha consciência que a partir do momento que a gente consegue atender o que o CREA pede, as demandas dele e documentação em dia, nós estamos nos protegendo de, de que as coisas da nossa responsabilidade sejam somente aquelas para que nós tenhamos, e que isso tem um papel muito importante para a engenharia clínica, porque isso vai abrir, ajudou e tem ajudado a abrir mercado para a gente de engenharia clínica, para todos os profissionais, toda a cadeia de engenharia clínica, né, e não só, e da engenharia no geral nos hospitais, em que essa foi a intenção nossa quando lá de trás, e que nós temos que divulgar isso. É uma proteção para a gente, é uma proteção para os hospitais e uma proteção para a sociedade, que eu lembro que eu sempre falo, eu termino todas as minhas palestras, ô Lúcio, com uma fala da Florence Nightingale, que é a madrinha da enfermagem, né, que ela fala que o primeiro papel dos hospitais é que ele não deveria causar mal para os pacientes. Todas as minhas apresentações eu termino assim. Então, a nossa função como engenheiro clínico é garantir que, enquanto a parte de infraestrutura de equipamentos, que não sejam causadores de malefício, de patologia aos enfermos, né? Então, acho que é isso, e eu acho, estou à disposição, como eu falei, pessoal, coloca aí nos comentários, vamos fazer, vamos provocar, dúvidas eu sei que vão surgir, e a gente está à disposição aí para poder sanar elas aos pouquinhos, a gente vai comentando e vamos fazer esse bate-papo mais vezes assim. Bom, Mário, brigadão mesmo. O canal aí, Escola de Engenharia Clínica, agradece pra caramba você poder compartilhar essa experiência, essa sua experiência com a gente, né? E os comentários estão abertos, tem muita coisa, às vezes, como se diz, que a gente não consegue abranger, então comenta aí, pergunta. Já vou deixando aqui de novo o e-mail do Rodolfo, mori.rodolfo@gmail.com, quem quiser fazer contato direto com ele, mas posta aí no comentário, porque fica mais visível, às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro, e a coisa vai ampliando, e é importante que os hospitais modifiquem aprimorem, né, a sua, vamos dizer assim, estrutura organizacional no que diz respeito aos profissionais da engenharia, técnicos e tecnólogos. Então era isso que a gente queria falar, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!